lá, gente. Autocomprometimento categórico, oitava parte do resumo comentado do livro Anna Lenk. E aí? É o último autocomprometimento, né? Ela falou de três: o autocomprometimento físico, o autocomprometimento cronológico e esse é o categórico. No autocomprometimento categórico, ela fala sobre limitar o consumo, classificando a dopamina em diferentes categorias. Aqueles subtipos que nos permitimos consumir e aqueles subtipos que não permitimos consumir. Aí ela diz que esse método nos ajuda a evitar não apenas a nossa droga de escolha, mas também o gatilho que nos leva a essa droga, né? E diz que essa estratégia é especialmente útil para substâncias que não podemos eliminar completamente, mas que estamos tentando consumir de maneira saudável, como comida, sexo e smartphone. Eu até dei um pequeno, uma pequena, não resumida, mas eu falei sobre rapidamente, né, sobre esse tipo de autocomprometimento, né, de que a gente tem que moderar o uso, né, dessas drogas, né, entre aspas. Como é que a gente faz, né? Então tem a opção de limitá-los às categorias. Para isso, ela conta a história do Mitch, que é um homem que tem 40 anos, que perdeu US$ 1 milhão em jogos. Chega no consultório dela pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Bom, ele já estava ali participando dos jogadores anônimos, né? Como se fosse o AA, né? E isso foi importante para a recuperação, porque ele disse que ali ele conseguiu entender que não precisava só evitar realmente as apostas em esporte, né? Ele era viciado em apostas em esporte. Mas também ele tinha que se abster de assistir a esporte na TV, ler páginas de esporte no jornal, entrar em sites relacionados a esportes na internet, escutar transmissões esportivas, tudo que tinha a palavra esporte, ou seja, categoria esporte, entende? Porque se eu sou viciada em jogos de esporte, eu não só tenho que evitar ver coisas sobre jogos de esportes, mas eu tenho que evitar também na categoria de jogos e na categoria de esportes, porque senão eu acabo trocando um vício pelo outro, né? Não estou mais viciada em jogar jogos de esportes e perder dinheiro, apostar em jogos de esportes, mas estou viciada em apostar em jogos do tigrinho, não sei o que, enfim. Entende? Estou viciado em, então, gastar meu dinheiro em cassinos. Então é sobre isso, sabe? Senão a gente acaba trocando um vício pelo outro. Bom, ele inclusive telefonou também para os cassinos da sua região e fez com que esses cassinos o colocassem na lista de não admitidos. Gente, lá nos Estados Unidos, assim, a questão, né, com jogos em cassinos eles investem tanto nisso que, por exemplo, eu não lembro se eu vi não lembro se foi um documentário sobre isso, ou foi um filme mesmo que eu vi falando sobre isso. O que acontece? As pessoas que gastam muito dinheiro em apostas, em cassinos, os próprios hotéis que tem esses cassinos, né, embaixo, eles ligam para a pessoa, convidam a pessoa para estarem ali nos hotéis e gratuitamente, com quartos sofisticados, né, suítes e suíte master, e tratam essa pessoa como se fosse um rei. Eles fazem isso logicamente, né, gente, para poder essa pessoa ficar mais tempo no hotel e gastar mais tempo em seus cassinos, né? Então tem a opção de você falar: não quero ser admitido nesse hotel, não quero ser admitido nos seus cassinos, porque ele sabe que uma vez estando ali, ele vai acabar sucumbindo aos jogos, já que é a sua droga de escolha. E qual é o efeito colateral do autocomprometimento categórico, né? Ela diz aqui que algumas pessoas evitam o glúten porque elas são intolerantes a glúten. Ok, não vou comer glúten. Mas algumas pessoas falam assim: eu também não vou comer nada com glúten. Não porque eu sou intolerante, mas eu não vou comer. Eu tô passando por uma dieta aí sem glúten, então eu não vou comer. Aí, ok, não como pão, biscoito, bolacha, e bolo, né? Várias coisas que contêm glúten eu não como, eu estou mantendo meu corpo ali, ok.
né? Ela fala até assim, inclusive, ela fala, né, sobre isso, inclusive eu já vi isso no livro de Transtornos Alimentares, onde pessoas falam que são, tem dietas veganas, vegetarianas, acho que crudívoras o nome, acho que é esse o nome, e acaba, na verdade, elas não estão fazendo essa dieta por política, por peninha do animal, elas não estão, elas estão fazendo essa dieta porque elas estão no processo de transtorno alimentar. No caso aqui mais comum da anorexia, né? Eu não como carne vermelha, não como carne branca, não como carne nenhuma, não consumo nada de animal. E aí, na verdade, não é uma questão de política, é uma questão de que ela está no transtorno alimentar. E a Ana fala sobre isso, pessoas que disfarçam ali, né, o uso de um alimento ou de outro, dizendo que é por conta do glúten, mas que na verdade é por conta de que ela quer restringir o uso daquele alimento porque sabemos que faz mal, né? Consumir muito pão, muito biscoito, muito bolo. E ela diz o seguinte, né? Para isso, a indústria, né? A indústria, ela mostra uma boa notícia, ó. Você não podia comer o pão por conta do glúten, toma aí o pão sem glúten, né? E tudo bem se é um pão sem glúten. O problema é quando ela coloca aqui o cannabis se transforma em medicinal, né? Ela fala aqui outras coisas, ó. O oxicodona, a heroína se transforma em oxicodona. O cigarro se transforma em cigarros eletrônicos. Mas eu acho que essa parte aqui ela pegou um pouco pesada, porque assim, por mais que não tenha ainda alguma evidência científica já CBD para o uso medicinal e comprovação de que ela funcione em certos usos medicinais, alguns pais estão se beneficiando, né, do cannabis. Mas enfim, é sobre isso, né? É o extrato do óleo, né? É o extrato do cannabis, é o olhinho do cannabis, não é lá puxar um baseado, não é lá acender, não é lá fumar o cigarro, né? Então a pessoa não pode chegar e falar assim, eu uso medicinal, tá fumando ali. Bom, não sabia dessa nossa, pra mim é nova. Mas é sobre o que ela tá falando, é assim, não adianta você restringir uma categoria porque aquela categoria faz mal, se agora essa categoria virou um medicamento, né? Como a oxicodona, cigarros eletrônicos. Atualmente, o cigarro eletrônico já tem aí de evidências de que ele faz tão mal ou pior, né? Do que o cigarro tradicional, né? E ela traz um experimento que eu acho que a maior parte dos livros que eu leio sobre comportamento tem esse experimento. É um experimento que eu vi lá na faculdade a primeira vez e todo ano eu sempre leio alguma coisa, se for comportamental, que fala sobre esse experimento das crianças e do marshmallow. Quem fez psicologia com certeza já viu esse experimento, ou filosofia, alguma coisa voltada para a área comportamental. Esse experimento, como é que é esse experimento? A criança, cerca de 10 crianças, não lembro quantas crianças, foram colocadas lá, em cada uma em frente de um marshmallow. E o cientista falou assim para elas, não comam o marshmallow em 15 minutos que você ganhará outro marshmallow, em vez de um terá dois, em 15 minutos. Se você comer esse uma agora, daqui a 15 minutos vai ficar sem marshmallow. Então, o intuito é que as crianças não comessem, aguardassem 15 minutos para poder ganhar uma recompensa que era de mais um marshmallow, ou seja, o marshmallow é se duplicar. Bom, algumas crianças comeram o marshmallow e no futuro fizeram uma nova pesquisa, inclusive com essas crianças as crianças que comeram marshmallow, elas não conseguiram segurar a onda à vontade. E aí no futuro viraram jovens assim com menos comprometimento financeiro, com menos sucesso financeiro. As crianças que conseguiram ficar sem comer o marshmallow, durante 15 minutos ganhar um outro marshmallow, elas conseguiram ter uma vida melhor, uma vida de sucesso. E a questão aqui, aí volta lá no experimento, tem essa questão da criança comer ou não marshmallow, né? Como que isso ia ser um reforçador para elas.
de ganhar um segundo marshmallow, mas o que a Ana achou curioso foi como que a criança que não comeu marshmallow conseguiu ficar sem comer o marshmallow. Uma criança, as crianças fechavam o olho, virava de costas, e ela chama de autocomprometimento físico, né? Que seja se ajoelhar lá e rezar e orar, como eu falei, autocomprometimento físico se deve fazer, para poder você não sucumbir à sua droga, né? Então elas fechavam o olho, viravam de costas. Teve uma que puxou a Maria Chiquinha, sim, aí ela até diz, né, que sugere o uso da dor física como distração, e ela vai falar disso mais à frente. E teve uma que afagou o marshmallow. Ela fala, afagar o marshmallow. Teve uma menina que alisou o marshmallow, não sei se foi uma ou duas, enfim, mas alisou o marshmallow, fez carinho no marshmallow, e ela achou isso, como assim? Por que que ela... Que curioso, né? Você pegar ali um marshmallow que você não pode comer e fazer carinho nesse marshmallow, tipo, tá brincando com a vontade, né? É melhor você virar de costas para ele, daqui a pouco você tá fazendo tanto carinho que você vai acabar comendo esse marshmallow. E aí é bem engraçado, porque para isso, ela traz para explicar esse fenômeno do afagar o marshmallow, ela traz um exemplo de uma paciente dela chamada Jasmine. A Jasmine, ela era usuária, ela era alcoolista. Ela tomava mais de 10 cervejas no dia e ela não aguentava mais. Ela chegou no consultório da doutora Ana dizendo, eu quero parar, não aguento mais. E a Ana, a primeira coisa que a Ana fez, falou, tire todos os álcools da sua casa. E ela tirou todos os álcools da casa dela, mas deixou apenas um como um troféu na geladeira, esturricando de gelada. E aí eu falo pra vocês, não brinque com a vontade de vocês. Saiu do vício, deixe ele bem longe da sua vida, né? Até você ter a certeza absoluta, assim. O ideal é que você não... Meu pai era alcoolista. Quando ele parou de vez mesmo. Ele conseguia estar perto de uma cerveja e não sentir vontade de beber aquela cerveja. Eu achei muito louvável. Mas assim, quantas pessoas, gente, que já tentaram parar? Eu fumei durante 4 anos. Meu pai mesmo fumou a vida inteira. Desde os 14 anos ele fumou até os 60 e pouquinho, que foi o tempo que ele morreu. E ele quantas vezes tentou parar de fumar? Nunca conseguiu. Eu fumei só 4 anos. Minha mãe também chegou a fumar 4 anos, engraçado. Mas eu não conseguia parar. Eu falava, agora eu vou parar, agora eu vou parar. Final do ano, todo final do ano eu falava, agora eu vou parar de fumar. Ano que vem eu não fumo mais. Eu malhava, fazia academia e acabava com o meu corpo usando cigarro. Eu não conseguia. Até depois que eu consegui, né? Por causa da pandemia, eu fiquei com medo, pessoas fumantes eram grupo de risco. Ai, meu Deus, não quero morrer, não. Parei de fumar. Depois eu engravidei, e aí eu nem pensar em tocar no cigarro novamente. Mas é sobre isso, né? Que a gente não pode brincar com a vontade. Mas essa Jasmine, ela chamou que era a cerveja totêmica dela, que vem de totem, né? O Freud, ele tem um livro chamado Totem e Tabu. Mas é sobre isso, né? A gente tem ali o nosso troféu. Tem gente que para de fumar e deixa o último cigarro ali como troféu. Ela dizia que aquela cerveja, né, ela olhava como um símbolo de sua escolha de não beber, uma representação da sua vontade e da sua autonomia. Ela disse consigo mesma que só precisava se concentrar em não beber aquela cerveja específica, mais do que precisava, mais do que na tarefa mais assustadora de não beber nenhuma cerveja da baixa quantidade disponível no mundo. Esse passe de mágica metacognitivo, transformando um objeto de tentação num símbolo de controle, ajudou a Jasmine a se abster. Então, algumas pessoas até ajuda, né? Que ela tá olhando ali como um troféu. Nossa, vai ficar aí, ó. Não vou te beber porque eu mando em mim. Tirando onda ali com a cara da droga de escolha dela, né? Droga de escolha com 500 aspas aí, tá, gente? Bom, 6 meses depois, ela reencontra o Jacob, né? E ela fala, né, dessa transformação do Jacob. 6 meses, ela fala quando o Jacob chegou no consultório dela, 6 meses depois, ele estava totalmente diferente, ele estava com semblante diferente, o jeito dele sentar era diferente, o jeito dele estufar o peito era diferente, a roupa dele era diferente, ele estava todo diferente. E ela falou, gente,
ele não precisava abrir a boca. Eu sabia que ele estava em remissão. E isso é tão lindo, é tão fantástico, é tão gratificante na nossa profissão, né? Psicólogo, psiquiatra, de você conseguir ajudar um paciente, um cliente, sair de um lugar onde ele não quer estar, né? Eu tive muita ajuda do meu psicólogo para conseguir sair de um lugar onde eu não queria estar. Eu achava que eu não tinha jeito de sair daquele lugar. E meu psicólogo, assim, ele me falou uma frase que eu sempre repito isso. Ele falou assim, a dor que eu sentia de estar longe desse lugar aconchegante para mim, dopaminérgico para mim, ele dizia assim, Tiana, isso vai passar. Isso vai passar, isso é passageiro. E ele falava isso sessão após sessão. E eu não esqueço, e eu falei, cara, passou. Meu Deus, que sofrimento, eu consegui o rumo, graças a Deus. Com muito custo, né? Eu tinha uma dependência emocional, né? E assim, quando a gente vê que nossos pacientes passam também por uma situação dopaminérgica para ele, que ele fala assim, não tem jeito, como o Mohamed falou, não tem jeito para mim, meu Deus, vai ser meu fim. Tipo, eu sou um doutor e eu não vou conseguir sucumbir à minha vontade, eu não vou conseguir vencer minha vontade? Não, como assim, né? Então, muitos pacientes chegam pra gente com esse medo, eu não consigo, é difícil. E é difícil, por isso que eu falo, gente, é muito difícil. Se não fosse difícil, gente, as pessoas não estariam pagando psiquiatra, psicólogo, né, se internando em clínicas psiquiátricas, estando em grupos de apoio, porque é realmente difícil. E outra coisa que a Ana fala, né, sobre o Jacob, quando ela fala que ela viu no semblante dele que ele estava em remissão, que isso foi gratificante para ela, foi lindo para ela, ela diz, isso não está em nenhum manual de psiquiatria, não está em nenhum livro, não está nem em nenhuma neurociência, ninguém diz que quem se arruma bem, que o estufo feito diferente, que senta diferente, que está com semblante diferente assim, o assado, está em remissão. Não existe lugar nenhum escrito, mas eu percebi, eu olhei para ele, já conhecia meu clientinho, e eu olhei para ele e vi nele a mudança, e isso é gratificante demais, isso é gostoso demais. É uma profissão muito gostosa, é dolorosa, assim, quando a gente não consegue, a gente coloca até a nossa profissão à prova, não a profissão em si, mas a gente coloca a nossa capacidade à prova, nossas habilidades. Meu Deus, é um caso que eu vou perder, é um caso que eu vou passar para frente, será que eu consigo, será que eu não consigo? Nós somos seres humanos também e passamos pelas nossas questões, né? Que a gente está também com nossos psicólogos, como eu, no caso, um psicólogo, né? Mas a gente entende que se tiver que passar um caso à frente, é o momento, a gente vai passar. Se é necessário, que seja. A questão é que foi legal ela ter falado que isso não está nos manuais, isso não está em nenhum livro. Isso é de cliente para profissional, isso é de profissional para cliente, isso é a troca no olhar, isso é a prática clínica, né? Eu até digo assim, gente, que tem gente que tem medo, né, de ir para a prática clínica, tem que falar que não está preparado, a supervisão tá aí para isso. Já fizeram uma pergunta assim, cara, toda profissão depende de um estágio, você se forma, o médico ele passa 2 anos de residência antes de poder, né, de fato, estar clinicando ali. Como que é o psicólogo? Como que o psicólogo, então, pode sair da faculdade e sair clinicando? Não, gente, ele passa por um período de estágio também na faculdade, mas após esse período de estágio, quando ele vai clinicar, ele faz a supervisão dele. Ó, na psicanálise, nessa abordagem psicanalista, é um tripé. O Freud ele coloca que o próprio psicólogo o próprio psicanalista tem que estar em terapia, ele tem que estar passando por uma supervisão, se eu não me engano, o terceiro é os estudos, ele tem que continuar em estudo contínuo. Dentro de outras abordagens, não é obrigatório isso, mas um bom psicólogo, né, enfim, ele vai trazer isso como algo de praxes ali. E isso não quer dizer assim que se eu sou boa, se eu sou ruim, se eu não confio em mim, se eu não confio não, porque assim, tem psicólogos de 20, 30 anos de clínica que buscam supervisão, não tem problema. Eu lembro de uma professora minha que contou um caso, ela tinha 20 anos de profissão e ela contou um caso de que ela fazia a terapia na cliente dela, dava muito sono, ela ficava com muito sono, ela não aguentava
aquela terapia era chata, ela ficava com um sono absurdo ali só com aquela paciente. E aí ela levou isso para supervisão, né, para trabalhar aquilo, por que eu fico com sono, o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo manejar como eu manejo outros casos, né, e ela discutiu isso. Então, assim, não tem problema você deve procurar supervisão, é importante a supervisão para que você se sinta mais segura se for o caso, tá? E discutir casos também, e tem muitos casos que, né, a prática clínica não deixa que a gente resolva, a supervisão ajuda a gente. É o que a Ana trouxe aqui, né, nessa troca de olhares, que ela quis dizer, isso não tá em nenhum livro, não tá em nenhum manual, tá no feeling, sabe, na paixão de cuidar de pessoas, de estar com pessoas, e isso é muito lindo na nossa profissão. E é sobre isso, vou me despedir por aqui. No próximo vídeo ela vai entrar na vida do Cris. O Cris também era um estudante, né, quando ele começou. O Cris também era um estudante quando ele começou o vício dele, né, a adicção dele. E também é um homem, assim, foi bem difícil a caminhada dele, a caminhadura, mas ela acompanhou e a gente vai falar um pouco da história dele. Ok, então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.